Vem, entende, tomem sobre vocês o meu jugo e encontrem o descanso em Cristo. É uma promessa feita pelo Mestre Jesus Cristo. Ele e o Pai são um. É o que está registrado em João capítulo 10, verso 30. Lá é escrito: Eu e o Pai somos um. Como é que é isso? Jesus e o Pai um nos céus, a gente entende. Mas e aqui na terra, Jesus e o Pai um novamente, o homem Jesus vivendo como um com o Pai. Por quê? Porque ele não tomou apenas sobre si o jugo de vir representar a divindade salvadora, o Elohim salvador, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo envolvidos na nossa salvação e aquele Jesus crucificado depois. Não, o homem Jesus viveu aqui com o jugo de Deus. Ele viveu conforme a vontade do Pai. É isso que é tomar o jugo, é trocar as nossas ambições e aspirações mundanas por um passo a passo com Deus. E o que é mesmo jugo? No programa de ontem nós até mostramos o jugo e procuramos esboçar as melhores formas de compreender como que é colocado o jugo entre dois bois. Normalmente são dois terneirinhos, dois bezerrinhos que são criados desde novos, juntos, acostumando-se um com o outro. Depois eles são colocados num jugo pequenininho e vão aprendendo a andar passo a passo, trote com trote. E então vão criando amizade, laços de afeição, compreendem muito bem um ao outro e são inseparáveis. Andam juntos, passo a passo e em compasso. Assim, as patinhas não se batem, não se cruzam e podem seguir tranquilamente um caminho, apesar da carga, o jugo, aquele pedaço de madeira que é colocado sobre o pescoço, distribui a carga uniformemente. Mas qual é a carga que Jesus quer distribuir conosco? Como nós vamos suportar essas aflições da vida mediante a graça, a fé em Jesus Cristo? Bom, o verbo é bem claro que é usado aqui por Jesus. Venham, Mateus capítulo 11, verso 28. Venham, seguem-se então os imperativos, tomem sobre si e aprendam. Depois nós vamos ver que esse é um relacionamento íntimo entre Jesus e o Pai que ele quer compartilhar conosco. Vamos passar diretamente para a leitura dos versos da Bíblia que tem a ver com o que nós estamos tratando aqui. Inicialmente, vamos ler João, capítulo 10, 30, que eu já recitei, e vamos repetir. Eu e o Pai somos um. Bom, até aí tudo bem. Jesus e o Pai, quem me vê a mim, vê ao Pai, diz ele. E depois segue Mateus, capítulo 11, versos 29 e 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós já dissemos ontem, mas vamos enfatizar aqui os verbos desta frase. Olha só, venham, venham. Jesus está chamando a si. Depois, quem que ele está chamando? Todos, né? Os que estão cansados, sobrecarregados, quem não está? E depois ele diz, darei. Darei, é ele que oferece a graça, não vem nenhuma cobrança. E venham que eu darei. O que ele dá? O descanso. E depois o verbo, tomem sobre vocês o meu jugo, peguem a graça. E depois então ele vem e explica, aprendam. Então olha os verbos, venham, eu darei, tomem, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Jesus nos passa a sua mansidão, a pureza do seu coração. E depois ele diz, encontrarão descanso, encontrarão. Olha os verbos, todos eles favoráveis a nós para carregarmos o jugo de Cristo, para caminharmos com ele na nossa salvação. É a obra dele em fazer de nós andarilhos neste mundo como ele andou. Lembra do jugo? Os boizinhos treinados para andar passo a passo, sem tropeçar um no outro, porque andam apertadinhos. Desde sempre andando um com o outro, nós andamos sempre com Jesus, aprendendo com a sua palavra a nos livrarmos do peso da lei e obedecermos por amor,
porque Jesus falou: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Ele não falou: guarde os meus mandamentos, porque senão vocês serão perdidos. Não, nós guardamos os mandamentos por amor. A salvação veio pelo jugo que Jesus carregou, que é a sua cruz. Ali, aquela haste da cruz é o jugo, disse ontem, que ligava a humanidade a Deus. Os braços estendidos de Jesus, naquela haste, comunicavam a salvação ao homem. É Deus alcançando a humanidade. A graça alcançou a todos. E agora nós temos então a relevância disso, porque o meu jugo é suave. Lá no capítulo 11, ainda, verso 28, ele explica isso. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. No verso 25 a 27, ele explica de onde que ele tira o descanso e qual é o jugo dele. Olha só, capítulo 11 de Mateus, versos 25 e 27. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Portanto, a comunhão de Deus com o Filho é passada a nós, filhos de Deus, por Jesus Cristo. Lembra, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Esses filhos de Deus se perverteram e se tornaram filhos das trevas. E agora eles recebem uma nova dose da luz. É o príncipe da luz, Jesus Cristo, quem se estabelece e faz de nós carregadores do mesmo jugo que ele. E qual é o jugo que ele carregou? A mensagem de Deus, a graça. Ele é a expressão máxima, a graça de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos agradecidos pela graça que recebemos, pelo teu amor em comunicar a nós novamente a sua natureza perfeita, em transformar-nos à sua imagem e semelhança novamente. Por isso, ficamos gratos e peço que abençoe a todos que estão participando e ouvindo, para que eles possam ter na sua vida a transformação que o Santo Espírito dá por tua bondade, por tua graça, e que todos possam ter atenção sua em suas necessidades maiores e assim possam cumprir a tua vontade aqui na terra, seguindo conforme a tua luz, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vimos então o verso 25 a 27 que Jesus cumpre a vontade do Pai, e é isso que ele quer também para nós. Mas em Atos capítulo 15, versos 5 a 10, veja só, Atos 5, 15 a 10. Então se levantaram alguns dos partidos religiosos dos fariseus. De novo os fariseus, né? Sempre complicando. Ali Jesus já tinha ido para o céu e agora eles estavam num concílio religioso para determinar ali como seria a vida cristã. E como é a vida cristã, lá vem os fariseus com suas regras. Então levantaram alguns dos partidos religiosos dos fariseus que haviam, portanto, crido, mas não haviam se convertido. Não é a palavra que está aqui. Apenas creram. É necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Mas Jesus havia sido morto e todos os sacrifícios apontavam para Jesus. Já havia sido cumprido o simbolismo. A lei de Moisés, aquela que era uma lei de símbolos de Jesus, aquelas que apontavam para Jesus, elas haviam sido extinguidas com o tipo. Jesus apareceu, não precisavam mais de um símbolo de que ele viria. Era o próprio Jesus quem tinha visto. Portanto, exigir a obediência à lei de Moisés era rejeitar o próprio Jesus, como vai dizer Paulo mais para frente. E os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Olha que tumulto, os apóstolos, os presbíteros, a igreja toda reunida, é para obedecer à lei de Moisés ou não? Não estamos aqui falando da lei de Deus, é outra coisa. Os 10 mandamentos não são de apontar a Jesus como nosso Salvador. Os 10 mandamentos foram dados lá no Éden, quando foi dado o sábado, quando Jesus santificou o sábado, depois assim por diante. Pois vamos ver então o verso 6. Os apóstolos presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a ele: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem.
Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram suportar? Jesus veio para trazer um jugo leve, um jugo suave, não o peso da condenação da lei, os cordeirinhos sendo mortos e todo um ritual. Agora nós estamos livres desses rituais. E Pedro é quem levanta a voz para dizer que Deus orientou assim. Gálatas 5, versos 1, 3, 4 e seguintes. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Veja só, a palavra jugo está sempre aliada a uma escravidão. Não é à toa que no tempo dos escravos, e ainda temos, é claro, mas aqui no Brasil eles colocavam um travessão, um jugo, e amarravam os escravos para serem açoitados no jugo. Naquele pau que eles colocavam, o pescoço ficava ali entre dois paus, não conseguiam, portanto, tirar a cabeça e eram açoitados, castigados por causa de alguma desobediência. Assim é o jugo, quando as pessoas se põem um castigo que Deus não coloca a eles. Deus dá a graça. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar. Portanto, o que ele está falando aqui? É da lei dos 10 mandamentos? Não! Ele está falando aqui da circuncisão, daquelas regras que Pedro foi falar que nem eles estavam suportando mais e que não foram obrigados pela graça de Deus, pela graça de Jesus comunicada pela fé. Eles estavam livres dessas regras, desses ritos. A circuncisão não é mais um ato que leva a coisa alguma. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Então, se você acredita na circuncisão, você recusou Jesus. Obedeça a toda a lei. Olha que desafio. Você consegue obedecer toda a lei? Nunca mentir, nunca roubar, nunca profanar o sábado, nunca ter alguma cobiça, nunca matar, porque Jesus disse que aquele que fala contra o seu irmão está matando o seu irmão. Aquele que cobiça uma mulher está adulterando com ela. Olha, a coisa vai complicando. Quando você quer seguir a lei tintim por tintim e ser salvo por essa lei, é essa lei que te condena. Mas nós estamos diante da graça. Agora aqui, não está falando desta lei que a graça alcançou. Está falando de uma lei que Jesus derrubou. É aquela lei, não uma lei de salvação em Cristo. É a lei que estava apontando para cerimônias, costumes, ritos. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. De novo, vamos repetir que Paulo está falando aqui do contexto. Nós não podemos tirar um texto do contexto, senão vira um pretexto para fazermos o que quisermos. E então repito o verso 3 do capítulo 5 de Gálatas. De novo declara que todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Então, se a circuncisão foi abolida ali, como vimos no concílio com Pedro, e Paulo reforça essa ideia aqui no capítulo 5, pela liberdade em Cristo, então nós temos um Salvador, não temos mais o jugo da lei, mas temos um fardo leve, um jugo suave, que é caminhar conforme os passos de Deus, caminhar conforme os passos de Cristo. Vamos seguir para Mateus, capítulo 5, verso 7. E aqui lemos: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Que jugo é esse? Eu sou aliviado pela misericórdia de Cristo e alivio os outros também. Portanto, o mesmo jugo que Deus colocou sobre Jesus ser misericordioso, Jesus colocou sobre mim e sobre você. Devemos ser misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados vocês serão. Veja, nós estamos numa posição de sofrer pelo jugo. Nós estamos constantemente suportando. Mateus capítulo 5, verso 2. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Os que choram, pois serão consolados. Os humildes, pois receberão
a terra por herança. Os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Os misericordiosos, pois obterão misericórdia, graça. Os puros de coração, pois verão a Deus. Os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. O meu fardo é leve, você vai ver, você vai ser recompensado, meu jugo é suave. Sofre aqui nesse mundo, sofre perseguição, sofre todas essas coisas, mas Deus transforma em bênçãos. E você vê, nós estamos caminhando no jugo que Deus colocou sobre Jesus. Jesus recebeu essa missão de nos salvar. Resultado, recebeu o travessão da cruz, o jugo que fez dele uma pessoa que estava destinada a morrer no meu lugar. Mas eu vivo agora não mais uma vida minha, mas vivo em Cristo, como Paulo falou. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o jugo de Cristo sobre mim e o jugo de Deus sobre Cristo, como vemos em João capítulo 10, versos 25 a 30. Presta bem atenção porque é a parte final do nosso programa. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar das minhas mãos, de meu Pai, das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Por quê? Porque Jesus disse que cumpriu a vontade do Pai. Ele andou no jugo do Pai. Ele disse: sede meus imitadores. Paulo disse: como eu sou de Cristo. É o jugo de Cristo na nossa vida. E olha só o que está lá no verso 34, que vamos passar então a entender essa mensagem. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses, e se chamou Deus aqueles a quem veio da palavra de Deus. A escritura não pode ser anulada. Portanto, nós somos deuses quando andamos no caminho de Deus, porque a obra de Deus é levar por Jesus Cristo a salvação ao mundo. E a sua obra? A sua obra é receber as bem-aventuranças, amar ao próximo sobre a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, porque assim o nosso jugo será suave, leve, e levaremos outros a suportar esse mesmo jugo, fazendo o mundo carregar um fardo leve e um jugo suave. E finalizo com a leitura do que está aqui registrado no final da nossa lição, o descanso em Cristo que você deve achar. O jugo era uma metáfora comum no judaísmo para designar a lei, Atos 15:10, que lemos, e usa em referência à circuncisão, como está em Gálatas 5:1, que também já lemos. Contrasta a liberdade que Jesus oferece com o jugo da escravidão, uma referência à lei como meio de salvação. Estar sob o jugo do Senhor Jesus indica obediência ao compromisso de seguir seus passos e participar da sua missão. Não podemos acrescentar nada à salvação obtida por nós na cruz, mas podemos nos tornar embaixadores e compartilhar as boas novas. A interpretação que Jesus tinha da lei, vista do Sermão do Monte, que lemos 5-7, Mateus 5:7, era mais radical do que os fariseus tinham, pois a interpretação exigia mudança no coração e transformação nas nossas motivações. Seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Encontre o descanso em Cristo. É a minha oração por você, para sua família, que você tenha paz no jugo suave de Jesus, que é comunicar aos nossos amigos, aos nossos inimigos, ao mundo, uma mensagem de fé, de amor e de paz com Deus. Você, um embaixador de Deus. Vós sois deuses. Vós sois deuses que comunicam a salvação do verdadeiro Deus. Que Deus te abençoe e faça seguir a sua vida na luz.
Não se esqueça de curtir e compartilhar nossa programação. Todos os dias você tem 5 minutos Vê e Entende e depois Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. E às vezes Vê e Entende resume os 2 programas para você curtir, compartilhar e seguir a nossa programação. Um grande abraço,